E esse vídeo aqui de perguntas e respostas é exclusivo para falar de falsificação de vinho. Esse é um tema que sempre me perguntam: procedência, falsificação, será que eu confio naquele site? Então eu vou dar minha opinião, o que eu acho e o que você deve fazer para comprar esse vinho com mais segurança. Boa noite, Márcia, tudo bem? Gostaria de pedir um esclarecimento. Tenho dúvidas sobre a autenticidade do vinho. Vinhos que compramos na internet, como falou os sites, eu não vou citar, por exemplo, podem ser autênticos ou genéricos. Obrigado, grande abraço. Não existe vinho genérico, tá? Um vinho, se ele vem da França, se ele vem da Itália, se ele vem da Espanha, se ele vem de Portugal, ele vem com a denominação de origem controlada. Na França a gente chama de AOC, apelação de origem controlada. E sendo daquela região, o vinho tem que estar rotulado com aquela região. O vinho sendo de outra região não pode colocar o rótulo daquela região. Então, infelizmente, a gente vê vinhos com preços bem compatíveis com o que se tem no mercado de vinhos daquela região. E algumas facilidades que alguns produtores encontram, como as fronteiras muito próximas de regiões menos importantes. Então, por exemplo, você pega em Bordeaux é uma AOC maior, que pega várias sub-regiões, muito importante. A possibilidade de você encontrar um Bordeaux de muita qualidade, que seja Bordeaux legítimo por um preço baixo no Brasil, é impossível. Quando eu digo preço baixo, é abaixo de 50, 40 reais. Eu não acredito nesses rótulos. E porque ali próximo você está no sudeste da França, ali tem uma área muito grande, Languedoc-Roussillon, é uma região que é permitido fazer a trasfega de um vinho de uma sub-região para outra em caminhões tanques, aqueles caminhões de transporte de vinho. E eu tenho certeza absoluta que muita gente engarrafa vinho dizendo que é de Bordeaux e é dessas outras regiões que não tem uma denominação tão forte, que não tem regras rígidas como em Bordeaux. E eu afirmo isso porque recentemente saiu matéria na revista Decanta e alguns outros jornais mostrando uma falsificação de Bordeaux, e alguns anos atrás saiu de Chianti, porque aconteceu em Chianti também. Então isso acontece em várias regiões, principalmente nas regiões que estão em crescimento, em ascensão mundial. Eles não conseguem produzir o número de vinhos que o mercado internacional pede, então eles têm que buscar uma solução. E a solução ou é pegar vinho de uma região que não é aquela e rotular como vinho da região, ou misturar uvas que não são. Então, pela noite frias, sem que ninguém vem, caminhões chegam com uvas que não são daquela apelação, daquela denominação, para serem vinificados dentro da apelação e se transformar no vinho da região. Infelizmente, eu já li isso em várias revistas, não só li, como tive esse relato de um produtor de champanhe, acredite se quiser. Caminhões chegam pela madrugada com uvas para ser rotuladas como champanhe na região. Então é muito importante você desconfiar de preços baratos demais, porque não existe milagre. O que é caro vai ser caro. Isso acontece muito, não é só no mercado brasileiro, tá? Essas exportações adulteradas, vamos dizer assim, acontecem para o mundo inteiro, e muitas vezes quem importa não tem esse conhecimento, deveria pelos preços, né? Com certeza quem importa tem um mínimo de conhecimento, não é leigo, e ele sabe que aquele vinho, a possibilidade de ele custar aquele preço sendo daquela região é mínima, mas ele quer acreditar que aquilo é verdade, ele finge que não sabe que aquilo pode não ser verdade, e ele importa a si mesmo. Isso já aconteceu na China, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos. Diversos países importam sim produtos falsificados, porque eu considero falsificado se um vinho é rotulado com o nome de uma região e ele é de outra região. Outro caso bem interessante de falsificação que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Esse foi um caso bastante tempo atrás, eu vou achar a matéria, se eu encontrar eu coloco a foto aqui do lado para vocês. Foi uma falsificação de champanhe em São Paulo há bastante tempo atrás, deve ter mais de 10, 15 anos. E foi engraçado porque foi na semana de Réveillon e todo mundo, não, porque o champanhe tá muito barato, tá muito barato, tá muito barato. Tipo, a metade do preço que todo mundo vendia. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu perdi vendas e eu falei, tem alguma coisa errada. Mas ficamos na nossa, eles eram em São Paulo, eu não morava nem no Rio, eu tava em Brasília, ainda no mercado de Brasília, trabalhando com vinho. Falei, tem alguma coisa, mas vamos ficar na nossa. E o cliente que comprou
que era nosso cliente, chegou no dia 31 desesperado, falou: eu preciso de champanhe porque entrei numa furada. E aí a gente atendeu o telefone e perguntei por quê. Aí ele: vou explicar para vocês pessoalmente. Ele levou a garrafa, falou: o rótulo é falsificado. Na hora você vê um péssimo rótulo. E quando ele tirou, olha a rolha. A rolha era de espumante brasileiro, de preço ínfimo, assim, R$14, R$15 na época, contra um champanhe de R$180. E como ele soube isso? Porque a rolha era timbrada, né? Então a vinícola brasileira timbrava a rolha e veio, quando ele tirou a rolha do champanhe, apareceu o nome do espumante brasileiro tão baratinho. E ele percebeu que aquela garrafa era falsificada. Então existe uma falsificação já dentro do mercado local, que é pegar essas garrafas de espumante muito barato, tira o rótulo, ou mesmo de um vinho, tira o rótulo, coloca rótulo novo e manda para o mercado interno sem que as pessoas percebam. Como agora tem muita rosca e agora tem muita rolha sem o nomezinho na rolha, fica muito fácil fazer esse procedimento. Então, vinhos mais caros normalmente têm a rolha timbrada, que é para exatamente evitar esse tipo de problema no mercado. Essa é uma rolha de espumante que já abriu, ela dilata, olha como ela é enorme perto da outra. E ela não tem timbre nenhum, ela não tem marcação nenhuma. Então, se eu pegar um espumante desse e tirar o rótulo dele, coloco na água, tiro o rótulo, coloco um rótulo de champanhe, só mesmo uma pessoa bem entendedora, bem conhecedora do mundo do vinho vai saber identificar. Normalmente numa festa de Réveillon, ninguém está preocupado com isso e você não vai perceber, mas isso acontece sim. E repito, não é só no Brasil, em vários países isso acontece, mas no Brasil tem um índice bem alto desse tipo de acontecimento, principalmente vinhos muito caros. Então, falsificação é um tema que tem muito a se discutir, tem muito que pesquisar, tem que ficar atento aos jornais, aos sites internacionais sobre esse tipo de comércio que acontece. Quem quiser, tem um filme bem legal que você pode assistir no Netflix e que mostra exatamente a falsificação de grandes rótulos de vinhos de leilão. Acredite que até os grandiosos são enganados. Então, eu quis responder essa pergunta especificamente em um vídeo para demonstrar, para falar para vocês como o mundo da falsificação tem muita imaginação. Então, eu finalizo a minha dica aqui falando que vocês devem buscar comprar produtos caros ou de muita qualidade em lojas e importadoras de muita confiança. Não compre em qualquer lugar. Compre numa importadora bem reconhecida, numa importadora tradicional ou uma loja dessas importadoras que existe na sua cidade. Existem também mercados de muita qualidade. Então procure sempre uma procedência de alguém que tem tradição no mundo do vinho e pesquise sobre aquele vinho para ter certeza se ele existe realmente, se ele não é um rótulo inventado para entrar no mercado brasileiro. E desconfiem de preços muito abaixo do mercado, porque, repito, não existe milagre. Essa é a frase que eu sempre falo quando alguém me pergunta, eu falo: não existe milagre, sabe? Não tem como custar barato um vinho que está feito em terras caras, que tem uma fiscalização cara, que tem uvas caras, tudo é caro e eles são reconhecidos mundialmente pela sua qualidade, podem vender o vinho caro porque tem mercado para isso. Mas essas são as minhas opiniões como profissional, com tudo que eu já presenciei no mercado da compra e venda do vinho, não só no Brasil, mas internacional também. Eu vou ficando por aqui então. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.